Boa tarde, Rádio Barreirinha. Estamos aqui ao vivo, falando do Brasil, da Cooperativa Conexão Novo Mundo, nosso programa de todas as segundas-feiras, começando sempre às 13 horas aqui no horário do Brasil. E na Europa, depende de onde você está, descobre aí qual é o horário diferente entre o Brasil, para você poder se conectar com a gente. Hoje, nessa segunda-feira, nós vamos estar fazendo entrevista com dois cooperados, para vocês conhecerem quem é. Esse ano, com a novidade de estarmos entrevistando cada uma das pessoas que vem aqui, para mostrar, para falar, para vocês conhecerem e poder divulgar melhor o nosso trabalho. E você, caro ouvinte, já sabe. Quer alguma sugestão? Qual é o tema? Falar sobre o que a gente está falando? Dá o seu palpite? Bora lá anotar o nosso WhatsApp para a gente interagir com vocês aqui ao vivo. Como estamos falando do Brasil, internacional, claro, mais 55 11 94566 3319. Vou repetir, mais 55 11 94566 3319. Estamos aqui para atender, conectados com vocês, e já vamos apresentar os nossos palestrantes cooperados que estão aqui hoje. E, por ordem alfabética, lá vai, vou pedir para o Álvaro Ada se apresentar. Bem-vindo, Álvaro, você está aqui. Maravilha, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa onde você esteja nesse momento, sempre uma alegria poder estar aqui junto com esses colegas, com a Azul, com o Carlos, para a gente falar de coisa boa, falar de negócio, falar de performance, falar de vendas. Estou muito feliz mais uma vez, através aqui da Rádio Barreirinha, levando uma nova e uma ótima informação aqui para o Brasil, mas também para Portugal e todo mundo. Tenha certeza que esses próximos instantes que você vai passar conosco vão ter insights valiosos que vão ajudar você a ter muito mais sucesso, seja na tua vida, seja nos teus negócios. Então, fique sintonizado conosco. E mais importante, se caso você estiver aí ao vivo, compartilhe esse link com mais amigos para que a gente possa fazer uma interação poderosa e ter uma tarde linda e maravilhosa. Obrigada, Álvaro. Carlos Cabreira, seja bem-vindo. Muito obrigado, Zuleika, Álvaro. Muito obrigado, ouvinte que está nos acompanhando na Rádio Barreirinha, em qualquer lugar do mundo, né? Estamos aqui, sou Carlos Cabreira, e hoje teremos uma tarde, ou um dia, ou uma noite muito gostosa juntos. Muito bom dia não, né? Muito boa tarde, muito boa noite, como diz o Álvaro, né? Não sei aonde você está, estaremos falando. Obrigada por vocês terem aceitado o convite de vir aqui conosco, e é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja sempre com a gente aqui na Rádio Barreirinha. E nós vamos começar com as entrevistas, eu não sei se um dos dois conseguiram assistir uma das entrevistas que nós já fizemos esse ano, mas bora lá, agora nós estamos com um formato diferente, para poder apresentar nesse início do ano, para saber, conhecer cada um dos palestrantes. A gente fala muito dos temas, mas a gente não falou da vida ainda de cada um. Então, hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui, horas um, hora para outro, vou provocar algumas coisas. Eu conheço a história dos dois, então estou muito confortável de falar aqui, de cutucar aquilo, aguardem para saber das novidades aí, e vou trazer para vocês saberem as características de cada um. Sempre é muito bom quando a gente conhece quem a gente contrata, quem a gente vai estar nos nossos palcos dentro das empresas, né? Então, bora lá. Vou começar com o Álvaro, perguntando para ele quem era o Álvaro quando criança, o que você aprontava na escola enquanto você estava lá pequenininho, tá? Não quero saber já grande, não. Lá no começo, como é que foi a sua jornada de estudante? Maravilha, sabe, Zuleika, que a minha primeira infância dentro da escola foi muito bacana. Eu sempre fui um aluno, assim, curioso, sempre fui um grande artista, então, desde muito cedo, tanto na escola e fora da escola, a música esteve sempre muito presente. Eu lembro que em 96, ou seja, 30 anos atrás, eu participei pela primeira vez num festival de escola cantando. E o Álvaro na escola sempre foi uma criança sempre foi, e até hoje, né, com os meus 37 anos, uma criança muito curiosa, muito criativa. Então, assim, se eu não sabia alguma coisa, eu questionava a minha professora, mas desde muito criança, assim, sempre tive esse lance, assim, ó, o artista, ele tem várias competências que ajudam, mas também várias competências que atrapalham. Então, desde muito cedo, eu era um cara que eu conversava, palestrante é palestrante desde criança, né? Então, minha mãe sempre era chamada para a diretoria, porque, porra, faz o Álvaro ficar quieto, sabe? Então,
eu sempre fui uma criança muito falante, então por isso que a gente é palestrante hoje, mas uma das coisas que eu aprendi, Zuleika, que eu vejo, Carlos, que fez muito sentido hoje na minha vida adulta, é que lá atrás, se tivessem me cortado as minhas asas da minha comunicação, da minha criatividade, talvez eu não teria tanto sucesso e bons resultados nos meus negócios, na carreira que eu toco, sabe? E eu sempre falo que o professor, ele é fundamental dentro da formação de um caráter de uma pessoa. Então, graças a Deus, na minha primeira infância, eu vou botar ali até 7, 8, 10 anos, eu tive ótimos professores que extraíam o melhor do Álvaro, justamente, mas desde cedo, uma criança super curiosa, super dedicada, super atenta, queria saber o porquê de todas as coisas, e hoje eu tô com 37, continuo assim, sabe, quero buscar, fico estudando outras coisas fora do segmento do meu trabalho, e eu acredito que isso nos ajuda muito a ter a criatividade e inovação, que é uma das competências hoje tão importante nessa jornada, mas desde muito cedo, assim, sempre fui uma pessoa, uma criança muito falante, uma criança que brincava muito imaginativa, e mais importante, né, desde muito criança, ali, 3, 4, 5 anos na escola e fora da escola, sempre fui um cara que queria se apresentar e dançava e cantava, sabe? Então eu vejo que isso aí é uma coisa que segue muito no meu DNA nessa caminhada aí, Zu e Carlos. É muito interessante saber como que era, né? Como que a gente era quando era pequeno para chegar até aqui, né? E você, Carlos, o que você aprontou aí pela vida quando você estava na escola? Tá sem som. Eu sou Carlos Cabreira, Carlos Roberto Cabreira, sou filho de Jesus Cabreira e de Lindalva Cabreira. Então, para honrar o pai e a mãe, né, lembrando sempre deles, eu venho do Paraná. O Paraná é um estado aqui no Brasil, né? Então, eu venho de uma cidade chamada Maringá. Então, até os 8, 9 anos, eu fui criado lá. Então, eu comecei na escola com 6 anos. 6, 7, 8 anos eu fiz lá no Paraná e depois eu vim para São Paulo. E como a gente é criado naquela época, era criado na rua, né? Quando eu digo na rua, não se tinha tanto medo como se tem hoje, né? Então, era aqui no Brasil, carrinho de rolemã, soltar pipa, rodar peão, apanhar da mãe, porque naquela época não tinha santinho, né? Mas já tinha drone naquela época. Minha mãe tinha um chinelo que me acertava onde que eu estava correndo. Então, era moleque bem arteiro mesmo, né? E aí umas novidades, né? Eu com 11 anos, eu já trabalhava numa funilaria, mas estudava também, mas trabalhava para ganhar o dinheiro para mim ir para o cinema, para mim fazer as minhas coisas, né? E eu cresci trabalhando desde os 11 anos, sempre fazendo coisas diferentes. Então, isso me deu uma capacidade para hoje conhecer e poder falar de muitos assuntos, ter autoridade. Então, eu já trabalhei em metalúrgica, já trabalhei em fábrica de vela, vou revelar uma surpresa para vocês. Eu trabalhei muito tempo numa empresa de eletrônica e depois eu fiquei algum tempo como modelo fotográfico. Eu era bem mais magro, viu, Álvaro? O pessoal olha assim e fala assim, opa! Não, mas dos 18 aos 20 anos eu fui modelo fotográfico, trabalhei em farmácia e aí eu comecei na área de representação, de vendas. E trabalhei 35 anos na área de representação, na área de vendas. Fui gerente de banco, gerente de seguradora, gerente de comércio, tudo isso hoje. Pode parar tudo e voltar para trás. Você está falando de sua vida, eu quero saber da sua infância, o que você aprontou na escola. Você pulou tudo, já foi para lá para falar da infância. Não adianta tentar esconder, tá? Quero saber se era sapeca, se você era um bom aluno, se você fugia da escola. Pode me contar, tá? Não adianta fugir, não. Olha, eu vou falar uma coisa, acho que nem minhas filhas sabem, mas eu repeti umas 2, 3 vezes a escola, porque eu era tão arteiro que as professoras falavam, não tem jeito, não. Eu repetia por causa de criança arteira mesmo, bagunça, né? Sempre fui muito arteiro, vamos falar assim, arteiro não, muito ativo, né? Muito ativo. E alguma coisa assim que você queira contar, que nem o Álvaro comentou, de festival que fez, tem algum detalhe aí da sua infância para você contar para a gente?
Então, como eu comecei a fazer karatê muito cedo, com 11 anos, e o karatê te dá uma educação diferente. Então, normalmente, eu ou estava jogando bola na rua, né, arrancando o dedão fora, porque naquela época não tinha tênis, jogava descalço mesmo, era moleque, era isso mesmo, né? E eu lembro que uma vez nós estávamos brincando, e eu era muito pequeno, devia ter uns 9 anos, 10 anos, e eu cortei o dedo do pé, numa dessas brincadeiras, garrafa quebrada, eu cortei o dedo do pé, e aí vai para o médico, toma ponto, e naquela época você pegava gás, enrolava no dedo, e ficava um dedo, até o pessoal tem. Que os meus amigos muito antigos, eles falam assim, ô dedão, eles me chamam de dedão por causa aqueles muito antigos lembram disso, por quê? Quando eu voltei do médico, ficou com aquele dedão enorme, assim, por causa do gás, tudo, e teve que ficar, acho que uma semana ou 15 dias, mas depois foi passando, depois tirou isso daí e passou, mas eu tenho de lembrança, era isso daí. Mas foi uma infância muito boa, muito, muito, muito gostosa, assim, muito divertida, vamos falar. Agora sim, agora está indo para o caminho. Sem contar, né, Carlos Isolê, que eu não sei se acontecia com vocês, né? A gente suava e as crianças hoje não fazem mais rosquinha embaixo do pescoço, né? Mas eu sou da época que minha mãe dizia assim, mas vai tomar banho. Eu dizia, mas mãe, nem suei, sabe? Não sei se vocês aconteciam de dar esse migué na mãe aí também. Uma das experiências que eu tenho dessa daí que você fala de se sujar, e hoje eu até falo com os meus clientes isso daí, que o processo da limpeza, né? Porque eu ficava brincando na rua e naquela época muitas ruas eram, a gente preferia brincar onde não tinha o paralelepípedo nem o asfalto, né? Na terra mesmo. Então eu chegava em casa para ir para a escola tomar um banho, eu entrava no chuveiro, sabe aquele banho de bater o água e você sai correndo? E aí saía, a mãe já pegava e vai lavar atrás das pernas e voltava, e você voltava lá, tomava outro banho, ela olhava atrás da orelha, tá sujo, volta, volta. Então a gente tomava, o banho tinha que ser supervisionado, senão você não tomava um banho direito, por causa da terra, né, que gruda, né? Pois é, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu adorava gibi. Turma da Mônica, de Patinha, toda aquela época lá tinha, a gente tinha. E o que eu fazia? Eu nunca gostei de tomar banho. Nossa, quando era criança eu fugia, não queria nem saber. Aí eu pegava o gibi, levava para o banheiro, deixava escondido, claro. Ligava a água, ficava lá lendo, e minha mãe já estava tomando banho, e lia. Só que minha mãe não tinha muito tempo de cuidar da gente. Então, às vezes, eu saía, quando ela estava com tempo, é claro que ela percebia, né? Que é óbvio. Mas, firmemente que ela não estava, ela estava fazendo alguma outra coisa para você, enfim. Eu ficava sem tomar banho, ela não desconfia. Até o dia que eu deixei cair o chibi dentro da água. E daí, no cesto, né? Estava lá no cestinho de lixo. Ela viu a revista lá, até ela começou, tá? A partir daquele dia não teve jeito, ela põe todo dia. Mas até ela descobrir, eu consegui. A gente apronta cada uma quando é criança, né? Muito bom. Mas vamos lá, daí vocês cresceram um pouco mais, né? Já estão indo assim para a adolescência, já chegaram assim, ensino médio, e aí que começam as nossas grandes transformações, de conhecer namorado, namorada, ainda a turma crescendo, as amizades vão se fortalecendo. Como foi para vocês isso? Teve muito conflito? Foi mais calmo? O que vocês lembram dessa época? Para mim foi um caos muito interessante quando eu saí, quando eu fui ali com 13, 14 anos, eu fui expulso, não, na verdade, eu fui convidado a me retirar de uma escola, e aí eu fui para uma outra escola, eu fiz a 7ª série, depois eu fiz a 7ª, daí eu fiz a 7ª de novo, aí eu fiz a 8ª e a 8ª, eu lembro até hoje do complexo Golgi e das mitocôndrias, né, porque é o que a gente aprende na 7ª e na 8ª. Mas tu sabe que é uma coisa muito curiosa, eu lembro que na época, eu sempre fui um aluno assim que, meio que cagava por estudo, sabe? Não era muito meu lance. Mas quando tinha apresentação de trabalho, enquanto os meus colegas lá tiravam 4, 5, eu tirava 9, 10. E eu lembro até hoje, assim,
de professores que chegavam e diziam para minha mãe, dizendo, dona Solange, eu não sei o que vai ser esse guri não quer estudar, esse guri... Imagina eu, gente, com um caderno, eu passava o ano inteiro, enquanto meus colegas compravam 10 cadernos, sabe? Mas eu percebi uma coisa assim, que nessa fase, foi uma fase assim, onde eu tive a minha primeira banda, onde a gente montou, né, em 2000, a primeira banda que eu tive com os meus amigos, assim, e é muito interessante, turma, assim, eu contei para a infância, mas se conecta, né? A gente sempre fui muito ligado à arte, ao artista, ao querer tocar, ao querer expressar, porque quando nós somos adolescentes, né, muitas vezes a gente não é escutado pelos pais, não é escutado pelas mães, né, e pelos professores, e para mim, na época, a música foi uma forma de eu me comunicar com o mundo, de eu me expressar as minhas emoções, tanto alegria quanto tristeza, sabe? E se tu trouxe uma coisa sobre relacionamento, era péssimo, sabe? Assim, meu Senhor Deus, assim, eu era sempre o patinho feio da turma, enquanto todos os colegas lá namoravam, eu sempre ficava chupando o dedo. Então, a minha adolescência foi terrivelmente abalada nessa questão quando você falava em coração. Por isso que o meu negócio era tocar a bateria e cantar me desiludia mesmo. A minha, Álvaro, bem ao contrário, né? A gente também sempre foi de falar muito, de conversar muito, de estar junto com o pessoal, então eu sou da época de bailinho, que fazia baile aqui nas garagens, nas casas, né? Então, mas não gostava de namorar, mas namorar não, gostava de beijar, namorar não. Cada final de semana conheci uma pessoa diferente, né? Mas não era muito de ficar assim, namorou um mês, um ano, não tinha esse negócio, não. Então, foi uma adolescência muito legal. Nós morava aqui próximo da minha casa mesmo. E tem esses amigos até hoje, né? Então, quando a gente ia para um bailinho, ia 10, 12, e naquela época se arrumava muita briga, né? Por causa de, pegou minha namorada, mexeu com a minha irmã, e a gente estava sempre em turma, né? Então, essa parte aí foi muito legal, sim, a parte de... Eu já trabalhava também, né? E uma coisa, os fãs de esportes, naquela época de 13 para 14 anos, eu fazia parte de uma torcida organizada do Corinthians que tinha aqui no bairro. Então, final de semana, a gente estava assistindo o jogo do Corinthians, Pacaembu, Morumbi, os estádios que tem aqui, né? Dava a torcida, a gente ia... engraçado, naquela época ninguém tinha carro, né? Ia de ônibus. E uma vez ou outra que o tio de um ia de carro, a gente ia tipo 8 no Fusca. Porque era tudo moleque, era tudo magrinho, né? Então jogava um no colo do outro. Não sei como que aguentava esses carros de hoje, você coloca 6 pessoas e ele dá problema. Mas antigamente você colocava num Fusca, que é motorzinho a ar ali, e rodava. Mas por isso que eu falo, nós aproveitamos bastante essa parte. A gente não tinha essa parte de tecnologia, mas essa parte de convivência, que se fala muito hoje que falta, nós tínhamos, vamos falar assim, até em excesso, né? Que de vez em quando a mãe de um tinha que buscar na casa do outro, porque não saía as turmas tudo bagunçando, fazendo. Muito gostoso lembrar isso, né? A gente se lembra da nossa infância, é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais filosófica para vocês. E eu até porque, como falei, né, eu conheço a história dos dois um pouco, quando que Deus entrou na vida de vocês? Quando o quê, Zu? Quando Deus entrou na vida de vocês? Nossa, cheguei a me arrepiar agora. Sabe que é muito curioso essa pergunta. Eu fui criado por uma base religiosa muito forte, né? Desde muito, muito cedo, assim, eu ia nas Testemunhas de Jeová, meus avós, bisavós eram criados, meus avós eram criados, e minha mãe me levava muito nos encontros, sabe? Mas, assim, a primeira vez que eu confesso para vocês que eu tive contato com Deus, que eu sempre falo, né, que eu ouvi a voz, o chamado dele, foi em 2016, quando foi o ano, né, de 2010 a 2016 eu tive depressão,
Aí, em 2016, eu estava saindo do terceiro tratamento contra a depressão. Em maio, eu tinha sofrido uma lesão no meu joelho direito, fiquei 40 dias em cima de uma cama, então quebrei financeiramente, assim, não tinha dinheiro para nada. E eu me lembro que em julho de 2016, né, imagina o ano caótico que foi, eu estava voltando a fazer show na época, se eu me recordo, era o primeiro ou segundo show, voltando, né, pós-lesão. E eu lembro que eu sofri um acidente de carro. Então, um bicho se atravessou na frente, eu bati o carro. Tá, beleza, eu segui, mas eu lembro que quando eu fui bater o carro, eu falo para vocês assim, ó, eu não sei de onde é que veio uma força tão grande que fez eu grudar a mão no volante para segurar, sabe? E aí, quando eu estacionei o carro, eu olhei para o céu, e aí eu sempre falo, né, o perdedor, ele põe a culpa em todo mundo sobre os teus fracassos. Eu olhei para Deus, olhei para o céu, falei, eu xinguei Deus, né, eu falei um palavrão, porque imagina, gente, 6 anos de depressão, tinha machucado meu joelho, tinha quebrado financeiramente, estava voltando a tocar, estava ferrado financeiramente. Porra, e mais um acidente? E eu confesso para vocês que naquele dia eu escutei uma voz dizendo assim: a volta para a tua missão, que não é essa. Então, assim, o que significa isso? Que a minha missão não era só ser músico, a minha missão é fazer o que eu estou fazendo hoje, levar uma palavra de esperança, de venda, não importa se é palestra de vendas, liderança, né? Mas sempre levar um olhar de esperança. E eu digo para vocês, foi aí que eu senti a primeira vez a presença de Deus assim na minha vida. E é muito interessante, eu sempre falo, né? Hoje me espiritualizei mais, comecei a me aproximar mais dessa Deus ou Jesus, enfim, cada um tem as suas crenças, né? Mas eu percebi que tudo, assim, nós somos um ator que tem um diretor que às vezes a gente vai para um caminho e, na verdade, ele tem já um olhar, né, para nossa caminhada. E eu falo para vocês assim, eu olho para trás hoje, o que me manteve de pé durante toda essa jornada, todos esses desafios, não tem, é Deus, né? Tanto que eu tenho uma tatuagem no braço, a fé na vitória inabalável, e esse D aqui é de Deus, porque para mim hoje é a minha base maior, e depois Deus vem F de família, aí vem a águia, que é o meu bicho xamânico, e aí que eu me torno o campeão da. Então eu digo para vocês assim, ó, hoje nós, com certeza, assim, eu vejo que Deus é um Napoleão Hill fala, né, é um melhor sócio que a gente pode ter. Hoje eu consagro toda a minha vida, todo o meu relacionamento. Ele salvou meu casamento, ele que fez os meus negócios crescerem, ele que ontem foi muito interessante, nessa semana minha esposa está viajando, então eu tô a semana inteira só eu e as filhas, tanto que hoje eu estou em casa, não estou nas empresas, né? E ontem eu olhei assim para o céu e falei: Deus, muito obrigado por o Senhor me ensinar a ser um pai, um homem, um ser humano muito melhor, porque Deus é amor a todo tempo, sabe? Então, eu digo para vocês hoje, assim, nesses últimos 10 anos, eu tenho certeza que ele fez uma influência, fez e faz uma influência muito forte. E toda vez que eu estou no palco, eu prometi para ele, né, que todas as minhas palestras, não importasse qual palestra fosse, aonde fosse, eu sempre ia terminar falando sobre fé. Então, vocês que já me entrevistaram, já viram palestras e lives minhas, né, eu sempre termino falando: na vida a gente tem fé, fé em Deus, fé em si, fé no outro. Então, essa é uma promessa que eu fiz com ele, e eu digo assim, para quem possa ser ateu ou não crer, cara, existe um Deus, uma energia, uma coisa muito poderosa que não tem, assim, é inexplicável sentir. Então, eu posso dizer para vocês que essa é a presença de Deus hoje na minha vida. Então, todos os meus negócios, a Academia dos Campeões, veio um nome. Eu falei uma vez com Deus, falei: Deus, eu preciso criar um negócio para um projeto que nós temos muito forte. Daí era 2 horas da manhã, eu acordei com esse nome, Academia dos Campeões. E quando a gente foi abrir a corretora aqui em São Luís Gonzaga, eu me lembro que eu ajoelhei e falei: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor realize através de mim. Hoje, graças a Deus, nós temos muito sucesso, né, em qualquer um dos segmentos do nosso negócio. E é uma frase que eu uso muito, né? Consagra ao Senhor todos os seus planos, que eles serão bem-sucedidos. Obrigada, Alva. Obrigada mesmo. Carlos, sua vez. Quando que Deus entrou na sua vida? A minha mãe, ela é batista desde quando ela nasceu, da Igreja Batista. E eu frequentei bastante na minha infância a Igreja Batista com a minha mãe, mas eu me casei em 92. Em 93, minha esposa começou a participar aqui em São Paulo da Renovação Carismática Católica. E eu comecei a ir para buscar ela, porque eu jogava bola todos os dias, eu curtia,
E em 93 eu comecei a frequentar, 94, 95, e aí eu participava. E aí eu vou falando assim, o falso eu, a gente não se conhece. A gente conhece por fora, mas não conhece por dentro. E eu fiquei nesse falso eu, que eu sou católico, que eu vou na igreja, que eu sou uma boa pessoa. Quando você faz aquela pergunta, quem é você? Então, quem é o eu verdadeiro? Quem é o eu que eu conheço lá dentro? Em 2002, 5 de fevereiro de 2002, eu fui acender uma churrasqueira numa empresa que eu trabalhava, e eu acho que a gente aprende até a fazer a cagada bem feita, né? Eu fui acender a churrasqueira com álcool de posto de gasolina. E aquilo deu uma explosão, veio para cima de mim, eu usava terno e gravata na época, então a minha mão direita começou, o álcool molhou o tecido da camisa e começou a queimar o braço direito inteiro, né? E a hora que eu vi que começou a queimar a roupa, queimar aqui, eu tinha uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Eu tirei tudo, né? E conforme eu tirei, quebrou a medalha, caiu, mas eu tirei a roupa, o rosto também queimou. Eu fiquei 15 dias internado com 2 cirurgiões plásticos. E hoje ninguém fala que eu me queimei, né? Até o pessoal que me conhece de perto vê que tem umas manchas brancas na minha mão, acha que eu tenho vitiligo. E eu brinco com o pessoal, falo que isso é nem tiligo, é o contrário, está crescendo, porque é uma pele que vai mudando de cor, né? E naquele momento, eu lembro que 2 rapazes que estavam comigo falaram, não, vamos para o hospital. Eu falei, não, estou bem, estou tranquilo. E eu olhava assim no espelho, estava todo branco o rosto, né? E eu falei para eles assim, se ficar alguma marca, é porque Deus quer que eu me lembre sempre disso. Não foi Deus que me queimou, fui eu que fiz a coisa errada. E eu tenho uma marquinha aqui debaixo do queixo, que parece que eu me cortei fazendo a barba. Não, mas é tipo um queloide, mas muito, muito sensível. Só quem está próximo de mim consegue ver. E de lá para cá eu me apeguei muito a Deus, porque sair de um hospital onde você tem queimadura de 3º grau, sem nenhum queloide, sem nenhuma marca, é muito a mão de Deus. Eu falo que é muito a mão da Virgem Maria intercedendo, né? Então, hoje, quem me conhece faz 22 anos, 22, 23 anos que eu faço parte de uma comunidade franciscana, religiosa. A gente ajuda morador de rua e dependente químico, fazemos tratamento. Tem até em Portugal, também tem uma casa feminina, que é a Fraternidade Missionária O Caminho. Tem na África 5 casas, tem pelo mundo inteiro. E é isso que ajudar o próximo, estar com o próximo, mas principalmente estar com Deus. Eu não faço para mostrar para as outras pessoas que eu fiz. Eu faço porque, olha, e isso eu falo como Deus é importante na minha vida. Ele precisa de mim. Quando precisa fazer uma pastoral, imagine ir levar um pão, levar um marmitex, alguma coisa para um morador de rua, um anjo com umas asas enormes, dizendo, vim te trazer um almoço. Ninguém fica. A pessoa, às vezes, precisa de uma palavra, não fica, mas Deus precisa da gente. E eu falo que toda essa formação que eu tenho, que nós vamos falar mais para frente, foi Deus que me mostrou o caminho para fazer. Quando me perguntam, e eu escuto muito isso é de Deus? Eu respondo com uma pergunta. O que é de Deus para você? Então, a importância de Deus na minha vida, na minha família, é plena, é total. Hoje, eu me movo e tudo voltado para Deus. Não é combinação, mas vocês que estão vendo aqui vão ver. Aqui do meu lado tem uma Bíblia que eu estava lendo hoje de manhã. Então, o meu dia começa com uma palavra de Deus. E não é assim, não é tirar sorte.
né? Eu vou abrir e vou ler. Não, isso Deus não está na sorte. Deus está na competência. Deus está naquilo, ó, vai e faz. Muitos de nós não conseguimos ouvir a Deus. Nós falamos, mas não ouvimos. Nós pedimos, mas muitas vezes não é que nós não recebemos. É que no Pai Nosso está lá, seja feita a sua vontade, mas a gente quer que seja nossa. E quando não é a nossa, aí a gente fala que Deus não fala com a gente. Cara, ouvinte, percebendo porque eu pedi para falar de Deus, as tuas histórias são muito lindas, elas se conectam, elas trazem relatos de coisas que aconteceram, que se aproximaram de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas, caro ouvinte, não recebi nenhum recadinho ainda de vocês, estou aqui aguardando, tá? Anota aí de novo o nosso WhatsApp para vocês poderem entrar em contato e a gente responder aqui ao vivo para vocês. Mais 5511 94566-3319. Vou repetir. Mais 5511 94566-3319. Estamos esperando as suas perguntas, interações, comentários. Estamos aqui para vocês. Bom, a gente falou da infância, falamos um pouco da adolescência, falamos de Deus. E eu vou perguntar para vocês agora, e os casamentos? E os filhos? Me conta aqui para todo mundo saber quantos são. O Álvaro já falou um pouco, tá? O Carlos também acabou falando da esposa. Me conta aí como que é a vida pessoal de vocês. Bom, eu sou casado com a Terezinha de Oliveira Cabreira, né? O engraçado é que o sobrenome dela é Carreira. E o meu Cabreiro, o que muda é o primeiro R dela, que passou a ser um B. Nós conhecemos na escola, no colégio, né? Namoramos durante 6 anos e estamos casados há 33 anos. E todo domingo nós vamos à missa e todo domingo eu agradeço a Deus pela minha esposa e pela minha família. Tenho 2 filhas, a Caterine, que tem 30 anos, e a Maria Clara, que tem 25 anos. Caterine é formada em Direito, exerce a profissão de advogada, agora passou num concurso público, né? E a Maria Clara é bióloga, 25 anos, e dentro do que você estava falando, religião, ela está fazendo o caminho vocacional para ser freira com as agostinianas. Então, o meu casamento, eu vou falar assim, quando você entra naquele você começa a conhecer o seu eu, e conhecer o seu eu é conhecer o eu de quem está próximo de você. Nós somos pessoas diferentes, porém, que vivemos em comum. Eu aceito a diferença dela, ela aceita a minha diferença. Por isso que nós estamos casados há 33 anos. Não tem que prevalecer. Muitas vezes tem discussão? Tem. Eu sou um pouco mais crítico. A Zuleika conhece a Terezinha, sabe que é um doce de pessoa, né? Acho que o casamento deu certo porque muitas vezes não foi briga, mas ela se calou e eu reconheci o erro e voltei para pedir desculpa. É isso que fortalece um relacionamento, o casamento. Os dois compreender a dificuldade um do outro. Acho que é isso. O Carlos trouxe uma coisa que é fundamental, né, gente? Assim, o que eu vejo que, olhando para o meu casamento, fazem 10 anos que eu estou com a Leia, mas durante essa jornada como mentor, assim, aconselhei muito empresário que às vezes me contratava para trabalhar liderança, para trabalhar vendas, mas dali a pouco dizia, Álvaro, o meu casamento, sabe, surgia no meio do assunto um afetivo. E o Carlos trouxe uma coisa muito importante, cara, a gente ter essa humildade de a gente reconhecer que nós precisamos se transformar e também, né, trazer esses os nossos erros, né, cara, isso é fundamental. E a gente eu e a Leia, a gente está junto faz 10 anos, inclusive agora, 2026, fez 10 anos que a gente se encontrou, dia 8 de janeiro, pela primeira vez.
A gente construiu uma família maravilhosa, nós temos a Rayana com 23, a gente tem a Pérola com 8, a Ana Laura com 8, a Pérola com 7, e nós temos mais 2 filhos que são os nossos anjos, que a gente diz, né? E 23, 24, a gente perdeu a gestação, mas enfim, eu sempre falo que eu sou pai de 5, né? Então são 3, ainda aqui mais 2 anjos. E olha uma coisa muito curiosa, gente, 2016, que foi um ano muito desafiador para mim, olha como é a história, né? Foi o ano que eu conheci a Leia. E aí, pô, saída da depressão, lesão no joelho, acidente de carro, falei, meu, o que que mais vai acontecer em 2016, né? O que que mais vai acontecer nesse ano que a princípio era cabuloso, hoje eu entendo que foi o melhor ano da minha vida. No finalzinho do ano, em dezembro, ela ia me ligar, Álvaro, e meu sonho, né, sempre foi ser pai, construir uma família. E me lembro até, acho que foi dia 23, 24 de dezembro, ela me ligou, Álvaro, passei mal, me deu dor de cabeça, vim aqui no hospital e tal, e eu tô grato, sabe? Então, assim, ver hoje a família é o meu segundo valor mais forte, né? O meu primeiro valor é o amor, e, assim, estar hoje com eles, assim, é fundamental, é o combustível, sem dúvida alguma, é um momento de aprendizagem, é um momento de se trabalhar. Eu sempre falo, né, a Leia faz muita terapia, eu faço muita terapia, nós dois fizemos terapia junto para que a gente possa se organizar, graças a Deus, assim, porque graças a Deus, porque há uns anos atrás a gente teve um momento, né, de 2 vezes se separar, mas a gente fala que Deus que nos uniu. Então a gente tem um relacionamento muito aberto, assim, de poder chegar para a pessoa e dizer, eu não gosto disso e eu gosto disso, sabe? E isso é tão gostoso quando o casal atinge um nível de maturidade, para de ficar projetando o pai ou a mãe, né, os outros relacionamentos passados. Então, a gente vem de uma família que os nossos pais tinham dificuldade em relacionamento, então, para nós azeitar, isso foi muita terapia, mas é muito gostoso hoje poder. A Lé é minha sócia nos meus negócios, é minha sócia na jornada. Então, assim, o relacionamento para mim é fundamental, é o meu combustível. Eu tenho uma foto lá na corretora da minha família, então toda vez que dá uma baixada aqui no campeão, eu olho para aquela foto, eu lembro por quem a gente faz, né? Porque a meta para a gente realizar nossas metas, a gente precisa ter a meta clara do porquê a gente faz e por quem a gente faz, né? Então, quando a gente tem um porquê forte, assim, a gente acaba persistindo na jornada. E ser pai, ser esposo, assim, sem dúvida alguma, é o que eu peço para Deus todo dia, né? Deus me faz um homem melhor, para ser um marido melhor, para ser um pai melhor. E aí, se eu sou aquela coisa, né? Se eu sou uma pessoa, um exemplo dentro da minha casa de ser humano, tenho certeza que isso vai refletir no profissional, vai refletir nos contatos, mas o primeiro lugar que a gente, né, como homem, precisa zelar e cuidar e ser prestativo é dentro do lar. E aí só vai, né? Só vai. Ontem a Ana Laura, como essa semana a Leia não tá, a gente tá dormindo tudo junto, né? Empilhado no quarto ali. A Ana olhou e disse assim: ai, papai, como bom tá contigo, assim, tu é um bom homem. Então, assim, ser pai é um desafio, ser pai de menina é muito alto, porque eu sou o exemplo de homem que elas vão buscar na vida, né? Então a gente tem que ter a régua muito alta pra gente, mas é uma delícia, assim, estar com o time, se divertir e ser confidente, ser parceiro nessa jornada também. Muito bom, muito gostoso. Obrigada por vocês terem compartilhado a vida de vocês comigo aqui, com todos os nossos ouvintes. E agora vamos finalmente para o lado profissional. Me falem de vocês, do método que vocês têm, do projeto que vocês têm para 2026. Já, assim, por que as empresas devem chamar vocês para poder desenvolver dentro da empresa? Agora vamos falar do profissional. Aí, quem quiser começar, fica à vontade. Tu sabe, Zui Carlos, uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu tô com 37, eu falo que o primeiro contato que eu tive com vendas foi quando eu tinha 6, 7 anos ali, que eu vendia chiclete de porta em porta. Então eu digo que eu sou comercial há 30 anos. Eu sou apaixonado por vendas, sou apaixonado por liderança, estudei e estudo muito vendas, estudei e estudo muito liderança. Tem um terceiro tema que eu gosto pra caramba, que é alta performance, por ter eliminado, né, mais de 70, 80 quilos sem cirurgia, sem remédio, sem dieta. Então, assim, eu fiz um estudo muito profundo sobre a mentalidade humana, junto com as graduações, né? Hoje eu tenho graduação em administração, tenho pós em gestão de inovação, tenho pós em psicologia organizacional, tenho MBA. Então, assim, mergulhei muito dentro da jornada. Tá, mas por que eu, empresário, preciso
te contratar para você dar uma palestra, para você dar um treinamento, para você dar uma mentoria. Primeiro que eu falo, eu tenho mais de 20 anos empreendendo. Hoje eu não sou um consultor, hoje eu sou um mentor, porque eu tenho negócios, já vendi tudo que é produto e serviço que as pessoas possam imaginar, assim, desde ticket mais baixo até consórcio, que é uma coisa que demanda muita energia, muito rapport. Então, a gente está falando aí, a nossa empresa, uma delas, a gente já passou de 10 milhões em vendas. Então, eu sempre falo que nós, não é, aqui é de empresário para empresário. Então, a gente entende da realidade do empresário, a gente sabe que todo dia 20 tem o DAS para pagar e faz parte da jornada, tem a gestão de pessoas. Então, Álvaro, por que eu tenho que contratar você? Por que eu tenho que chamar você para dar um time? Primeiro que tudo que eu ensino nas mentorias e nas palestras é o que eu vivo no dia a dia. Eu tenho um podcast chamado No Alvo com Álvaro, justamente para os meus alunos, meus clientes disseram assim, nossa, o Álvaro não erra uma orientação. Porque eu aprendi uma coisa, assim, a gente tem que ser muito preciso. Se a gente quer ser um profissional reconhecido, cobrar bem pelo nosso, a gente não pode abrir margem de erro, né? Eu não posso improvisar, não posso ser um médico, vou testar uma técnica nova hoje que eu aprendi no YouTube. Então, quando alguém contrata o Álvaro, ele tem a certeza que ele vai ter o melhor, ele vai ter alguém que tem uma bagagem. Eu já tenho mais de 3 mil palestras na minha jornada, mais de 110 mil pessoas impactadas, são 19 mil horas dando mentoria. Então, eu já trabalhei com vários segmentos, desde empresas que faturam 10 mil reais, mas empresas que já passam de 5 milhões no mês de faturamento, com empresas top nacional aqui no Brasil inteiro. Então, tenha certeza que eu posso ajudar muitos empresários a fazerem vendas melhores, gerir melhor seu time, mas principalmente fazer o seu negócio ter muito sucesso, e tenha certeza que você aí no Álvaro Ado Oficial vai encontrar as melhores soluções para você e para sua empresa. Obrigada, Álvaro. Bom, eu sou o Carlos Cabreira, né? 35 anos de área comercial, trabalhando mais com área de vendas mesmo, gerenciando, e não só o gerente de ficar no escritório, mas é importante o gerente no escritório. Então, isso me levou a fazer outras formações. Sou formado em Direito, e aí eu fui fazer uma formação, buscar o conhecimento humano, não aquilo que a gente vê do lado de fora, mas que vê do lado de dentro. Então, eu comecei fazendo um curso de análise de traços de caráter, que é como a pessoa funciona sem ela abrir a boca. Isso não é adivinhação, é estudo científico. William Reich, lá em 1924, começou a estudar isso daí. O William era discípulo de Freud. E aí, depois, eu fui fazer uma formação de constelação sistêmica familiar. E fiz durante um ano, não foi um cursinho no final. Não é que eu fiz durante um ano, eu faço até hoje. Depois eu fiz pós-graduação em constelação sistêmica familiar. E aí, como não se bastasse, eu quis fazer também uma microexpressão facial, para conhecer bem a pessoa. Então, e aí, quando eu pego e vou atender os meus clientes, hoje eu estou focado muito em gestão de atendimento e gestão de vendas da área de varejo. Porque o atendimento que tem no comércio hoje é muito difícil. É muito difícil se relacionar, entender o que o seu cliente quer. Então, muitos empresários estão perdendo o cabelo, estão nervosos porque o seu negócio não está andando, e ele investe muito na empresa, mas não investe no colaborador. Não adianta você ter o melhor material, não adianta você ter coisas fantásticas se você não tem, o seu colaborador não é qualificado para vender o produto. A grande pergunta que eu faço para o empresário, quando eu vou conversar com ele, eu falo assim, quanto você investiu no último ano nos seus colaboradores? Ah, não, mas eu troco. Então, o que é mais barato, trocar ou treinar? Quanto que é hoje para demitir uma pessoa e treinar outra, para começar e depois treinar? E o seu negócio está indo para trás porque você não olha para frente. Nós falamos hoje tanto em IA, em tantas coisas, mas o material humano, o humano que fala com o humano, é o que faz a diferença nas vendas. Mesmo que a gente vai ter ali na frente a inteligência artificial, mas alguém vai comprar. Quem compra é a pessoa.
Um dia você vai ter uma máquina comprando de outra máquina para outra máquina. Então, se conhecer, é isso que nós falamos hoje, né? Quem é você? Quem é a sua empresa? Será que essas perguntas é fácil de responder ou é difícil? Então, hoje como gestor sistêmico, porque eu não vou analisar somente a sua empresa, eu vou analisar a pessoa, analiso isso, eu dou formação. Eu parei de dar um curso. Eu dou um curso, mas tem que ser 6 módulos, porque a evolução, o crescimento, a gente dá palestra, é motivacional, a pessoa desperta, mas ela começa a procurar algo mais, e não só porque uma palestra é muito boa, porque muitas vezes você desperta o que está adormecido dentro da pessoa. Mas quando você faz esse treinamento que eu levo para as pessoas, o que eu quero é mostrar para a pessoa por que muitas vezes você se sente uma escassez dentro de você. Porque muitas vezes você se sente que está estagnado, que não prospera. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas nada é suficiente para ele. Ele está procurando sempre alguma coisa a mais. Por quê? Porque às vezes ele não encontrou o eu. Então, quando você me contrata, quando essa empresa me contrata, ela tem a certeza que vai mudar de patamar e não vai continuar no mesmo patamar. Muito bom. O Carlos trouxe uma das coisas mais importantes, Zuleika, que eu sempre falo, né? Quando o empresário ele entender que o ativo mais importante dentro de uma empresa é o funcionário, ele vai parar de fazer 300 mil reais numa fachada e se negar a pagar, às vezes, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil numa palestra, num treinamento. Então, quando ele entender que quem atende bem o cliente, que quem faz toda essa parte de gestão é o time, ele vai aprender a valorizar muito mais o time, porque, segundo pesquisa, o salário hoje é a terceira ou quarta maior influência dentro de uma organização. E o primeiro é que as pessoas mais buscam uma empresa com sentimento de propósito, e segundo, um lugar onde elas possam se desenvolver, se aperfeiçoar. O dinheiro é maravilhoso, é gostoso, é bacana, mas hoje, no modelo de negócio, hoje, não é só o salário que sustenta essa pessoa. Então, quanto mais tu investir nesse capital humano, capacitar, treinar, tenha certeza que lá na ponta ele vai fazer isso com o seu cliente, porque a ponta da lança é sempre o atendente, é sempre o colaborador que está ali pronto para atender os clientes. Então, eu sempre falo para o empresário. Às vezes o empresário ele gasta 100 mil reais numa festa de final de ano, compra um panetone, compra um peru, compra coisa, mas quando na verdade 60%, 70% dos empresários gostariam dos colaboradores gostariam de ganhar aquele dinheiro ao invés de um peru, de um panetone. Então isso é muito importante a gente começar a olhar, o empresário olhar para esse capital humano se desenvolver e investir fortemente, porque, gente, não tem mais espaço para amador, o mercado cada vez mais competitivo, então hoje quem treina, quem se desenvolve, prospera. Isso tenho certeza. Eu analisei um dado, tá, turma, dos últimos 2 anos da Academia dos Campeões, que é a nossa escola de negócios, e é uma coisa muito interessante. Todos os nossos clientes que levaram a sério a nossa metodologia. Álvaro, teve cliente que teve pouco resultado? Teve. Levou a sério a metodologia? Não. Todos os clientes que levaram a sério a metodologia, que pegaram as orientações do Álvaro, da Leia, do João, todos eles tiveram ROI 10. Todos eles tiveram ROI 10. Então, se eles investiram lá 20 mil, eles converteram isso em 200 mil a mais de venda. Ou seja, todos que se capacitam, que se desenvolvem, tenham a certeza que progredem e têm muito êxito. Ai, muito bom, gente. Ó, temos mais 10 minutos aí. Ainda tá para falar mais alguma coisa. Eu queria que vocês falassem dos projetos para vocês de 2026. Que curso vocês vão lançar? O que vocês estão pensando? O que 2026 a gente pode esperar aí do Álvaro Alten e do Carlos Cabreira? No final do ano passado, começo do ano passado, eu lancei a STO Workers, né? Que é a STO Workers, Sistêmica de Treinamentos Organizacional, Works, trabalhadores. E desenvolvi esse projeto de treinamentos, além da palestra, treinamentos.
E tenho conversado com várias, aqui em São Paulo principalmente, redes de perfumarias, para tratar justamente essa área de colaboradores. Contratei agora uma empresa, né, que nós devemos começar, já estamos conversando, fazendo mudar muito esse relacionamento da inteligência artificial, de como chegar a vários clientes. Então, o que já era profissional vai se profissionalizar cada vez mais. Tenho já 3 cursos agendados que eu vou fazer, e tenho já um curso, nós estamos montando, criando, que será como se fosse um retiro de 3 dias, uma imersão de 3 dias para empresários. Então, nós estamos elaborando isso, essa imersão deve acontecer nesse primeiro semestre ainda, mas provavelmente perto de junho, que é demanda local, demanda muitos detalhes, porque não é simplesmente você chegar e falar assim, vou fazer uma imersão, vai lá e acontece, e aí não tem o resultado que você espera e você não consegue entregar o resultado que essas pessoas precisam. Então, para esse primeiro semestre, já está quase todos os dias lotado de coisas para fazer aí, e muito bom, tem novidades que nós estamos já planejando para o segundo semestre. E não dá para falar ainda porque é muita conversa, muita negociação para chegar lá. E esses 3 cursos é o que vão dar mudar esse patamar para o segundo semestre. E aí será a segunda parte da imersão. Muito bom. Belos projetos. Maravilha, nós estamos aqui com as 2 frentes, né? A gente está com a Academia dos Campeões forte cada vez mais, então ajustamos o nosso posicionamento para trabalhar cada vez mais com empresas maiores, então a gente está focado esse ano, trabalhar mais forte a autoridade da Academia dos Campeões. Estou focado também em... Dá para falar o nome dos negócios de novo aí? Pode, claro. Pode Eu chamar. sou da época que se tu falava, não era para avançar, né? A gente está, então, com a academia, com a Bem Seguro, que é uma corretora de seguros e consórcio. A gente está 1 ano, então, aqui dentro da cidade. Graças a Deus, hoje nós somos uma top 3 das franquias, então, nível Brasil. E está no cronograma autocapacitação. Então, eu aprendi que eu só posso ensinar quando eu coloco a bunda na cadeira. Ano passado, eu fiz 75 palestras. Então, esse ano eu subi a régua para fazer 100. Então, esse é o plano. A gente fez. Eu rodei muito o Rio Grande do Sul inteiro no passado, assim, fiz palestras em vários lugares do Rio Grande do Sul, com grandes empresas, né? Tive a honra de poder trabalhar com grandes empresas ano passado, Grupo Ouro e Prata, Sebrae, Farmácias MB, que é uma das maiores redes de farmácia aqui no Rio Grande do Sul. E esse ano já estamos alinhando para fazer mais projetos. E dia 20 de junho nós vamos fazer a 4ª edição da Imersão Negócios Campeões aqui aqui em São Luís Gonzaga. É uma imersão de um dia comigo, com os meus sócios da Academia dos Campeões e convidados também. E principalmente, turma, esse ano eu vou dar Brasilzão aí, poder falar de negócio, falar de liderança e principalmente cumprir a missão, Zu e Carlos, que nós somos chamados, né? Levar uma boa mensagem para as pessoas, não importa o segmento da palestra. Então, se conectem Álvaro Ado Oficial, lá você vê todos os acessos, tanto da academia quanto da Bem Seguro, e contem conosco, seja para a mentoria de liderança, vendas e alta performance, com a Academia dos Campeões e a Bem Seguro SLG, para a parte de seguro, tudo que for de seguro alto, vida, residencial, empresarial, e o consórcio da Porto Seguro que a gente atua também. Então, a gente está vendo forte com essa frente e tracionar cada vez mais os nossos negócios. Muito bom. Carlos, fala suas redes sociais, por favor. Meu Instagram, carloscabreira.oficial. O meu LinkedIn também, Carlos Cabreira. O meu WhatsApp é 011 5511 947 970496. Qualquer um dessas. Repete o WhatsApp, por favor. 55 11 947 97
0496. O Instagram, carloscabreira.oficial. Perfeito. Novidades que nem os nossos cooperados sabem ainda, mas já vou falar aqui para o Rádio Parreirinha. A partir de fevereiro, nós vamos estar divulgando os projetos de cada um dos palestrantes dentro do nosso site. Então, vai ter lá, falando de junho, os dois vão ser em junho, né? Tanto do Carlos quanto do Álvaro. Eu não sabia dessas datas, não comprei para eles irem juntos também. Enfim, a gente vai estar lá colocando qual que é o link para vocês fazerem inscrição. Ah, Zuleika, mas sabe o que acontece? Eu ouvi essa Rádio Parreirinha lá em janeiro, eu não lembro mais o site do Álvaro, não tem problema. No site da cooperativa vai estar lá, você vai poder lembrar, saber o que é, quem que a gente está falando, e poder se inscrever e falar assim, mas eu tô longe, eu tô aqui na Europa, acompanhe as redes sociais, quem sabe não vai ter algo online que vocês possam também estar participando. Os dois estão falando de eventos presenciais, mas nós temos eventos online também, que a gente vai estar divulgando e vai trazendo sempre o melhor para vocês. Então, agradecer muito para todos os ouvintes que ficaram aqui até agora conosco, agradecer o Álvaro, agradecer o Carlos, vou deixar aí um minuto para vocês falarem, sei lá, alguma dica final, alguma inspiração, o que vocês quiserem, né? Fala de vocês, o microfone está aberto. Para mim, sempre é mais importante, a gente tem que ter fé em tudo que a gente faz, turma, sempre, seguir acreditando que nós nascemos para vencer, que nós somos campeões. Um dia falaram isso para mim, mas isso é papo de coach, não, isso está na Bíblia, né? A Bíblia fala que nós nascemos para viver de abundância, nascemos para vencer, nascemos para ser campeões, seja na vida, seja nos negócios, e que tenhamos muita fé. Fé é seguir acreditando, mesmo quando as coisas são desafiadoras, porque o Mestre Jesus já dizia, né, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, para tu que está nos escutando, tenha muito bom ânimo sempre na tua vida, nos seus negócios, e que 2026 seja um ano magnífico e conta sempre conosco aqui da Conexão Novo Mundo, que essa é a nossa missão, servir, ajudar e principalmente gerar conexões e levar um pouquinho do Brasil para o mundo. Bom, eu faço parte da Conexão Novo Mundo, de palestrantes, e é uma cooperativa, e o nome já diz, cooperar, né? Então, para que esse ano a gente poder crescer cada vez mais, não esqueça de cooperar. Mas lembre sempre que quem está acima de tudo isso, de tudo que nós fazemos, é Deus. Você pode ter coisas, você pode fazer coisas, mas tudo sob a vontade de Deus. Deus acima de tudo. E o caminho mais rápido da prosperidade é conhecer o eu verdadeiro. Então, a cooperativa, às vezes, é o que a Zuleika colocou. Eu não encontro o Álvaro, não encontro o Carlos, mas onde eu encontro a cooperativa? Nós estamos na cooperativa. E a cooperativa nasceu justamente disso. Um dos patronos da cooperativa Conexão Novo Mundo, São Miguel Arcanjo. Nós não esquecemos, e nas reuniões de diretoria, nós sempre lembramos e fazemos uma oração tanto de agradecimento como de proteção para São Miguel Arcanjo. Então, nós estamos nesse mundo para servir. Foi isso que Jesus falou, como o Álvaro disse. Se ele, que é Deus, veio para servir, imagine a gente. Então, eu coloco-me à disposição para servir. O caminho mais rápido da prosperidade é conhecer o eu verdadeiro. Muito obrigado, Zuleika, pelo convite. Obrigado, Álvaro, por seu conhecimento. Aprendi muito com você hoje. Que tenhamos os nossos ouvintes aproveitado muito, 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 muito esse programa. Um abraço, gente. Fiquem bem. Um beijão no coração e até a próxima. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Cooperativa Conexão. É lá que você vai conhecer todos os nossos palestrantes e o nosso site, www.cooperativa Conexão Novo Mundo. Ligados em você e para você. Obrigada, Rádio Parreirinha, caros ouvintes. Até a próxima. Obrigado. Fechou o pastel.